Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal, Márcia Soares. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência pós-parto. 1 ano e meio depois, eu consegui sentar aqui e vou tentar resumir um pouco de como foi a fase mais tensa e intensa de toda a minha vida. Eu juro pra vocês que foi. Foi mesmo. Até eu anotei algumas coisas aqui, porque o bom de tudo isso é que muitas coisas a gente esquece, né? Eu já estava esquecendo, então a gente tem que buscar lá na memória. Mas enfim, eu vou tentar separar por partes e ser o mais objetiva possível, né? Para não ficar muito extenso. Então, eu vou começar pela parte física, que foi a parte mais impactante para mim. Bom, o meu parto foi cesárea, a minha gestação foi gemelar, eu tive 2 meninas, a Heloísa e a Juliane. E a partir do terceiro dia eu recebi alta e fui para casa. E a partir daí, tanto no cuidado das bebês quanto no serviço da casa, eu nunca tive ajuda. Eu sempre fiz isso sozinha. Inclusive do meu marido, na época ele trabalhava muito, não que hoje não trabalhe, mas era tão intenso que ele chegava em casa, ficava 2, 3 horas, tinha que dormir ainda. Então, eu tinha ajuda dele no domingo, somente no domingo que eu tinha ajuda do meu marido em casa. E aí o que acontece? Pelo fato de ser cesárea, tem muitas limitações por causa da cirurgia em si, a recuperação é lenta, é dolorosa e muitas mulheres sofrem muito com isso. Mas no meu caso, o que acontece? Tinha dias que o meu marido parava e perguntava, chegava em casa e falava assim: Márcia, como é que você tá? Tu não tá com dor? Porque eu levantava as meninas, pegava pra amamentar o dia inteiro, e duas bebês, berço, colo, berço, e fazia as coisinhas da casa porque tinha que fazer, não tinha ninguém pra fazer pra mim. Aí ele perguntava isso e eu parava pra pensar, olha, na verdade eu sinto umas fisgadas um pouco aqui embaixo, mas nos pontos, nem foi ponto na verdade, na cirurgia ali, mas assim, já tá na hora de eu tomar a medicação e eu tomo passa, porque na verdade o que aconteceu? Eu não tive tempo para sentir dor, eu não tive mesmo. Cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo sozinha, só quem é mãe de gêmeos e múltiplos, que fez o que eu faço até hoje, sabe do que eu tô falando. É muito difícil, Então pelo menos foi pra mim, a recuperação da cesárea foi muito tranquila. Que bom, né? Um problema a menos. Então eu posso dizer que eu não sofri, os medicamentos fizeram muito bem pra mim, porque eu tomava e simplesmente a dor desaparecia. E na correria do dia a dia, eu fazia higienização, né? Tomava banho. Inclusive, depois eu comento essa parte aí também, que foi bem punk. Mas quando eu parei para analisar a cicatriz e tudo mais, ela já estava cicatrizada, realmente. Fazia mais de 20 dias, quando eu consegui esse tempo para mim, e já estava cicatrizada, estava muito tranquila, assim. E aí eu parei para pensar, gente, eu via tantas mulheres reclamarem da dor, do tempo, da cicatrização, mas comigo foi muito tranquilo. Em compensação, eu tive várias outras privações, e ainda tenho até hoje, né? Mãe que é mãe sabe, a gente acha que não tem privação pro resto da vida. Então, uma das privações que eu tive foi a do sono. Por quê? Pelo fato de eu estar sozinha para cuidar das 2, elas, além de eu não ter ajuda, elas tinham o ciclo de sono muito curtinho. Gente, as bebês não dormiam durante o dia. Como é que pode um bebê não dormir? Não, elas não dormiam. E à noite, o ciclo delas era de, no máximo, 90 minutos. 2, aí vocês imaginam, 2 bebês acordando e ainda intercalavam. Bom, resumindo, eu fiquei 4 meses, os primeiros 4 meses eu não dormia. Eu fiquei sem dormir. Então, quando eu conseguia dormir, que as 2 dormiam juntas, eu dava uma cochiladinha de no máximo 1 hora, e aí já acordava de novo. E elas acordavam com a boquinha aberta, eu chamava elas de os meus passarinhos, porque o tempo todo elas acordavam com a boquinha aberta pedindo comida. E aí eu correndo fazer, elas tomavam fórmula, depois eu entro um pouco mais nessa parte de amamentação, eu corria fazer as mamadeiras e dava para elas. E o que que eu fiz para me manter acordada dia e noite por tanto tempo? Eu comia.
eu acabava descontando na comida. Não descontando, mas era uma forma de eu me manter acordada. Ai, eu comia uma tortinha de nozes, gente, que torta deliciosa. Hoje não posso nem ver mais, faz muito tempo, agora faz tempo que eu não como mais. Porque o que acontece? Em toda a minha gestação, eu ganhei 12 quilos. Então foi muito tranquilo para uma gestação gemelar, 12 quilos. Porém, eu estava bem acima do meu peso quando eu engravidei. E aí o que acontece? Ganhei as meninas, 15 dias depois eu já tinha eliminado 15 quilos, mais do que eu tinha ganho. Então, nossa, esse processo de perder peso foi muito rápido, eu tava empolgada. Porém, com a minha privatização de sono, e eu comecei a comer mais do que o normal, eu ganhei o peso rápido novamente. Aí eu ganhei uns 7, 8 quilos novamente. Aí voltei tudo como era antes. Mas assim, em momento algum isso me frustrou, porque eu tinha tanta prioridade naquele momento, que era cuidar das minhas filhas, que era amamentar, que era cuidar da casa, tudo sozinha. E detalhe, num país diferente, com língua diferente e sem a ajuda do meu marido durante a semana, porque infelizmente não tinha como ser diferente, né? Ele não podia estar em casa comigo. Então vocês imaginam o nível de dificuldade que foi. Então eu pensava, claro que eu não queria engordar demais, porque a gente sabe que é muito difícil de perder peso depois, mas não era o momento. Eu acho que cada coisa no seu tempo, né? Então na época, lá no início, eu não me preocupava muito comigo. E aí voltando na amamentação, que foi um desafio muito grande para mim, pelo fato de eu estar sozinha, é um assunto que me frustra bastante falar, porque eu não conseguia amamentar as meninas por muito tempo. Elas já vieram da maternidade tomando fórmula, porque demorei uns 3 dias para descer o leite. E então eu já estava em casa quando isso aconteceu. Só que para vocês terem ideia do quanto foi difícil, quanto foi trabalhoso para mim, eu esquecia de dar o peito para as meninas. Passava o dia todo, às vezes era 5, 6 da tarde, gente, eu não amamentei, eu não dei peito. E eu sentia doer, daí por isso que eu lembrava, né? Quando começou o leite a descer mesmo, uma semana depois, doía bastante. Mas era muito mais fácil para mim fazer as mamadeiras e dar para elas. Então, eu não sei, é porque não deveria ser instinto, né, a gente querer dar o peito para criança, mas no meu caso, como foram 2, eu não sei, eu esquecia totalmente, eu sentia dor, eu acabei comprando a bombinha para tirar o leite, só que assim, teve um outro porém, que eu tinha pouco leite. Depois eu descobri que eu tinha pouco leite, por quê? Eu sentava quando as meninas dormiam, as 2 juntas, eu sentava no final da tarde, tirava leite com a bombinha, ficava 20, 30 minutos sentada, era um tempo que pra mim era um absurdo, era um desperdício ficar ali sentada, mas saía 25 ml cada lado, cada peito, é muito pouco. Aí conversando com outras mamães, eu vi que era muito pouco, e aí eu senti que a Juliane, que gostava de mamar antes de dormir, ela reclamava, imagina um bebezinho, ela puxava o peito e reclamava. Aí eu falei para meu marido, mas eu tenho pouco leite. E ele sempre falou, não, dá fórmula então, a gente já conversou com especialistas, não tem, é super normal, muitas mães não conseguem e vão partir para a fórmula, que elas já estavam tomando. Então, na correria do dia a dia, infelizmente, eu confesso que hoje eu me sinto muito frustrada ainda de falar nisso. Eu fico muito triste por eu não ter conseguido, realmente eu assumo que eu não consegui. Então a Heloísa mamou 1 mês só, mas era assim, como eu falei, eu esquecia, ela mamava 1 vez por dia, e a Juliane foi 3 meses. Então sempre antes de dormir, aí era uma hora que eu estava deitada ali com elas, aí eu acabava dando peito para ela e ela mamava uma mamada antes de dormir. Como eu falei, é punk, né? Essa é uma situação que me dói falar. Então, assim, essas são as maiores privações, e com isso, quando a gente tem tantas privações, o sono eu acho que é uma das piores que a gente tem, que o ser humano tem, porque a gente necessita dormir, mas no meu caso não tinha como, né? Vem a parte emocional. E então eu me sentia na época muito feia, sabe? Até há pouco tempo atrás. Não pelo fato de eu estar
acima do meu peso, porque eu já estava antes de ter engravidado e eu poderia ter me cuidado antes, né? Então não era isso que me frustrava, que me afetava demais na época. Mas assim, é todo aquele processo que faz parte do pós-parto. Eu estava inchada, tanto é que mesmo com toda a correria do dia a dia, eu ainda consegui gravar uns vídeos que vocês podem ver, uns vídeos anteriores, há quase um ano atrás, quando eu ia em supermercado, ia pra rua fazer alguma coisa, como elas ficavam nos carrinhos, nos car seat, então ficava mais fácil, eu até gravava, até conseguia gravar uns videozinhos curtos, tem lá, mas hoje eu assisto aqueles vídeos e eu vejo, gente, meu rosto era gigante, inchado, meu nariz era inchado, ele ficou por meses inchado. E eu falava pro meu marido, mas nossa, que não vai voltar nunca mais ao normal? E eu falo que são coisas super normais e naturais do pós-parto. Mas a gente não consegue assimilar, não lembra isso na hora e fica, então acaba se abalando um pouco. Cabelo feio, não tinha tempo de ir no cabeleireiro. Então tudo isso, um processo muito normal, porém eu só me sentia feia, sentia, né, estressada, mas era tudo aquele momento que eu estava vivendo de privações e limitações. Então eu tentei, só que com isso, o que eu quero dizer é que assim, por mais que a gente se sinta mal para baixo, mas eu tinha 2 bebezinhas lindas que eu ganhei, que não... Eu até vou fazer um outro vídeo contando como foi a gravidez e tudo mais, mas foi uma coisa que eu não estava esperando para o momento, né? Foi uma surpresa e eu fiquei muito feliz. Então, com todas essas, todo esse turbilhão de coisas que a maternidade traz, que eu tive no pós-parto, é como se fosse uma montanha russa de altos e baixos o tempo inteiro. Mas eu me mantive forte porque eu estava sozinha. Eu sei que eu podia contar com meu marido, né? Sempre que eu precisasse, ele ia estar ali, mas no dia a dia ele estava fazendo o trabalho dele e eu tinha que dar conta do meu trabalho. E assim, a gente fala dar conta, eu digo que eu dei conta, mas por que a gente dá conta? Porque a gente tem prioridades. Eu tinha prioridades e a prioridade no momento era cuidar das minhas filhas, era amamentá-las, era trocar fralda e eu tinha que comer para me manter acordada. Então isso era o objetivo principal para mim, era o mais importante. O resto, agora para vocês terem ideia, eu não vou mentir. Aqui eu tô compartilhando o que realmente eu vivi. Teve noites que eu não conseguia tomar banho, teve dias. Não tinha como tomar banho, porque como eu falei, as meninas não dormiam. Elas não foram de chorar muito, não chorar, mas elas resmungavam, elas ficavam acordadas e intercalavam o sono. Então, eu confesso, eu não consegui tomar banho, mas eu sobrevivi. E escovar os dentes, um outro luxo, gente. É horrível falar isso, mas a gente não lembra. Eu não lembrava de amamentar no peito e muitas vezes não lembrava e não tinha tempo de escovar os dentes. Mas o bom é que eles são bem fortes, eu não perdi nenhum. Que bom. E hoje voltou tudo ao normal. Ai, que horror, gente, mas a gente tem que... Hoje eu rio de algumas coisas, mas ao mesmo tempo, parando aqui pra pensar em tudo que eu passei, gente, eu me surpreendo comigo do quanto a gente tem tantas habilidades que a gente não sabe que a gente desenvolve quando precisa, a gente tem força, tem tanta força que eu não sei de onde vem. Então eu gravei mais esse vídeo para compartilhar essa experiência e até mesmo para as mamães que estão passando por isso, para dizer, principalmente você que tem um filho ou vai ter um filho, não é fácil, realmente não é fácil, não adianta a gente se enganar, achar que não, comigo vai ser diferente, porque vai ter muitas dificuldades e a gente vai ter que enfrentar elas. Mas assim, o que a gente não pode é desanimar, porque força a gente tem, a gente não sei de onde vem, mas nós temos e a gente consegue. Então, eu tenho muito a agradecer demais, eu tenho muita gratidão por tudo que aconteceu comigo, por mais que foram, olha, agora já passou 1 ano e 6 meses, dia 20 elas fazem 1 ano e 6 meses, mas assim, eu tenho muita gratidão pela família que eu construí, por toda a experiência que eu adquiri, pela força que eu adquiri, porque a gente fica mais forte, fica muito mais forte, passando por todo, não vou dizer sofrimento, o corpo da gente sofre, né? Mas a gente sobrevive. Então eu digo pra você,
se eu ficando 4 meses sem dormir, me privei disso, me privei de muitas outras coisas, morando num país diferente sozinha, eu sobrevivi, você vai sobreviver tranquilamente. Tenha fé que isso vai passar. Hoje as meninas ainda acordam, elas acordam para mamar 1 ou 2 vezes por noite, mas eu digo que tá muito tranquilo. Eu já me acostumei a dormir pouco. Hoje eu já consigo dormir, então isso já é uma vitória para mim. Consigo dormir, tem noites que durmo até mais de 4 horas seguidas, então tá muito bom, tá muito tranquilo. Então é isso, gente. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu vou fazer vídeos separados, falar um pouco mais da amamentação, da perda de peso. E agora que as meninas completaram 1 ano, eu comecei a me cuidar um pouco mais. Comecei uma reeducação alimentar, como eu tenho restrição a alguns alimentos, intolerância à lactose, a glúten, comecei a cortar esses alimentos e foi nítida a balança, sim, está sendo muito generosa comigo, eu tô conseguindo perder peso. Então, como eu disse antes, cada coisa no seu tempo, não adianta a gente ficar se torturando, né? Porque vai chegar essa hora e a gente vai começar a se cuidar de novo. E, inclusive, eu também não tinha muito tempo para fazer exercício físico. Ainda hoje está sendo difícil para mim. E eu comecei pela alimentação, né? Aos poucos a gente vai se ajeitando, daqui a pouco eu consigo fazer exercício e vai me ajudar a perder mais peso, certo? Gente, é isso, essa a minha experiência. Claro que tem muito mais coisas, mas para não deixar o vídeo muito longo, eu vou encerrar por aqui. Então eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha com alguma mamãe que esteja precisando, que esteja passando pela mesma fase que eu passei. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo.